Fala, gente, sejam bem-vindos então a uma aula onde a gente vai resolver a questão de vestibular, né? É uma das questões aí que ela já está bastante comentada, certo? Mas aqui eu estou colocando ela para vocês porque o que é interessante da gente saber não é só resolver a questão, tá? É meio que a linguagem que o vestibular traz isso para a gente. Porque na sala de aula a gente tem um aprendizado que é aquele aprendizado aquela aula de aprender, certo? E na hora do vestibular, o vestibular ele cobra você para você resolver os problemas usando todo o seu conhecimento, tá bom? Gente, essa aqui é uma questão de porcentagem, tá? Ela caiu na UERJ, certo? Um abraço pro pessoal da UERJ aí, tá? Eu conheço bastante gente de lá. Em 2016 caiu, certo? Então, o valor à vista, tá? Vamos ler a pergunta, né? Vamos ler a pergunta. Depois a gente discute sobre como que é o processo. Vamos lá, então. Primeiro, interpretar, que é a parte importante. Na compra de um fogão, os clientes podem optar por uma das seguintes formas de pagamento. Vamos lá. À vista, no valor de 860 e em duas parcelas fixas de 460, tá? Então, vai ter um aumento aí, claro, né? Vamos dar uma olhadinha nisso. Sendo a primeira paga no ato da compra e a segunda 30 dias depois, um mês depois. A taxa de juros mensal, então a taxa de juros de um mês para o pagamento não efetuado no ato da compra é de quanto? Vamos dar uma olhadinha aqui então, tá? Primeiro que se fosse para você calcular a porcentagem disso aqui, né? O pessoal tem costume de fazer isso. 860 é 100%, então 460 é X. Gente, quando a gente está falando de vestibular, não vai ser uma coisa tão rápida e tão simples assim. Pode ser que tenha, tá? Mas dificilmente vai ser. Em vez de ter um passo apenas, que seria aqui uma regrinha de três, eles vão ter dois ou três passos. Então fiquem espertos com isso. Primeira coisa que você faz depois de ler e interpretar a questão, vê se os dados que você tirou está correto, está no lugar certo, tá bom? Então a primeira coisa que você faz aqui, o valor total, certo? E tudo acima disso é juros. Tudo acima disso é juros, né? Você pode ver o que teve juros aqui quando você faz 460 vezes 2, né? Ou 460 mais 460. E daí ele vai dar 920, ou seja, teve um acréscimo. Mas olha a pergunta ali, ó. Olha a pergunta. A taxa de juros mensal para o pagamento não efetuado no ato da compra é de quanto? Tá? Por quê? Deveria ser 860, mas no ato da compra foi pago 460. Né? Então, deveria ter quantos na segunda parcela? Deveria ser 400 a segunda parcela. Mas a segunda parcela é de 460. Então, significa o seguinte, qual foi o valor, qual foi o valor que fez, qual foi a porcentagem que faz o 400 virar essa segunda parcela, que é de quantos? 460, tá? Então, esse 60 que está de diferença ali, R$ 60 é quanto em relação aos 400, certo? Esse é o acréscimo de juros, tá bom? E notem para você ver, gente, que nem sempre tudo é aplicação de fórmula. Então, aqui é um raciocínio que você trouxe. Então, nem tudo é aplicação de fórmula. A aplicação de fórmula é importante para você absorver e entender a fórmula em si, né? Inclusive, quando você pegar uma equação nova, um teorema novo, trabalha nele várias vezes, até a sua cabeça começar a acostumar com o processo de resolver o teorema, tá? Vamos dar uma olhadinha aqui, que agora sim é regra de três, né? Então, se 400 é o 100%, se R$ 400 é o 100% e houve um acréscimo de juros, é o 100%, e houve um acréscimo de juros de 60, esse 60 é equivalente a quantos? E agora, então, a gente consegue realizar as nossas operações básicas, né? E conseguir fazer a nossa regra de três, operação básica, e conseguir concluir, então, a nossa resposta. Como é que seria isso daqui, então? Multiplica cruzado, né? Multiplicando cruzado, você vai ter ali 400 vezes x de um lado e do outro lado o 400 vezes x e do outro lado você vai ter o 100 vezes 60, tá? E de maneirinha muito rápida, muito simples agora aqui, vou até dar uma limpada nessas partes de baixo, você logo consegue perceber que 60 vezes 1.000 é 6.000 e o 400 vai vir descendo lá, né? Então aqui, e o 400 vai vir descendo, então aqui é 1.000, perdão, é 6.000 e o 400 ele vem ali então, tá? Aí você pode fazer essa fração, essa divisão do jeito que você achar melhor, né? Eu tenho o costume de cortar dois zeros,
né? Posso, porque tem zeros na parte de baixo, então corto. Fica 60 dividido por 4. Essa divisão é mais fácil. Se você dividir 60 em 4 parcelas, ou em 4 partes, né, você vai ter ali o valor de 15. E se você lembra na regra de 3, que a gente tava, esse 15 estava do lado da porcentagem, então ele equivale a quantos? 15%. Ou seja, do dinheiro que não foi pago, que deveria ser R$ 400, existiu um acréscimo de 15%, transformando esse R$ 400 em 460. Tá bom, gente? Eu quero saber de vocês duas coisas, tá? Eu quero saber se vocês têm alguma outra questão. Vocês podem deixar nos comentários aí. Mas eu quero saber se você chegaria sozinho nessa resposta aqui, nesse jeito tão rápido e tão simples aqui, né? Demora um pouco, né? Mas eu queria saber de vocês, beleza? Gente, por enquanto essa pergunta aqui é uma delas. Eu já vou fazer mais perguntas, tá bom? Sempre que precisarem, me manda uma mensagem, troca uma ideia aí, tanto aqui quanto onde vocês me encontrarem. Fechou? Professor é professor de todo canto. Um abraço para vocês e até a próxima. Tchau, tchau.